A infecção urinária é uma doença relativamente comum, mais até nas mulheres do que nos homens. Mas ela não pode ser negligenciada. Isso porque, sem um diagnóstico, um tratamento na hora certa, a infecção pode evoluir e se transformar em casos mais graves, levando inclusive o paciente à morte. Em 2022, quando estava grávida do segundo filho, Camille foi diagnosticada com infecção urinária. Um sintoma fez a advogada procurar a emergência. Eu tive um único sintoma, que foi o mais forte, assim, que eu já senti, acho que na minha vida, que foi uma dor muito grande nas minhas costas. Ela percorria toda a extensão. E a gente só ligou à época, como já estava no final da minha gestação, que pudesse ser algo realmente com o bebê, de eu estar entrando em um trabalho de parto. Camille realizou o tratamento. Ela e o bebê ficaram bem. Depois a gente ter verificado que de fato era uma infecção urinária, eu entrei em contato com a minha obstetra na época e aí ela me passou um antibiótico que inclusive era uma dose única. Logo em seguida as dores já passaram e aí me senti bem normalmente e segui com a gestação até o final. Marina também foi diagnosticada com a infecção e com uma das formas mais perigosas da doença, a chamada pielonefrite, que atinge os rins. Eu decidi ir na emergência. Ele pediu para eu fazer um exame de sangue, só para poder confirmar, mas enquanto eu esperava o exame de sangue, eu comecei a sentir muita dor. Quando ele viu o exame de sangue, ele disse que eu estava com infecção urinária e que provavelmente eu estava com a pielonefrite. Famosos como Adriane Galisteu revelaram o diagnóstico de pielonefrite, ou como é mais conhecida, infecção urinária alta. No início do mês, depois de passar um período de férias no exterior, a apresentadora precisou ir ao hospital com 39 graus de febre. As causas da infecção urinária estão relacionadas à entrada de bactérias nocivas no trato urinário. Os sintomas da doença incluem desconforto ao urinar, mudança na cor da urina, dores pélvicas e febre recorrente. Em algumas pessoas, a infecção se manifesta de forma assintomática. Os quadros de infecção variam de simples até os mais graves, que podem levar à morte. Os principais quadros são quadros bem simples, que a gente chama de cistite, infecções urinárias baixas, ou prostatite, são infecções que são facilmente tratadas com antibiótico, Mas em alguns casos, principalmente pacientes que têm comorbidades, pacientes idosos, pacientes com diabetes de longa data, esses pacientes podem evoluir com complicações, até com infecções mais generalizadas, evitando ir para a UTI, e tudo. Então, assim, inclusive a infecção urinária é uma das principais causas de internação no idoso. O problema de saúde é bem comum. Atinge 7 milhões de pessoas todos os anos, segundo pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. As mulheres são as mais acometidas. Estima-se que até 30% delas terão pelo menos um episódio da doença na vida. A infecção urinária é muito mais comum em mulher, Isso é por causa principalmente pelo comprimento da uretra, A uretra feminina ela tem cerca de 4 centímetros, enquanto a uretra masculina ela passa de 10, 12 centímetros. Então, facilmente a bactéria que são as principais bactérias infecciosas, elas ficam ali próximo da região da vulva, do períneo na mulher, elas conseguem facilmente chegar na bexiga e causar infecção urinária. O tratamento é feito com o uso de antibióticos. O acompanhamento médico é fundamental para evitar complicações. Em casos mais graves ou em casos que você não consegue tratar e não melhorar, aí você precisa lançar mão de alguns exames, principalmente o exame da urina, o que a gente chama de sumário de urina, e a cultura urinária, até para a gente ver se aquela bactéria é ou não é sensível ou resistente àquele antibiótico. Em alguns casos você precisa também estudar o sistema urinário, com ultrassom, tomografia, para ver se tem alguma condição predisponente, principalmente naqueles pacientes que têm infecções recorrentes. A prevenção contra a infecção urinária começa com a mudança de hábitos de rotina, como redobrar a higiene pessoal, evitar segurar a urina e ingerir mais líquidos. Em casos, por exemplo, infecções em mulheres, a gente orienta também a reduzir o uso de calça jeans, ou calça muito quente, evitar roupas íntimas que não sejam de algodão, e também após a relação sexual, que é a principal causa de inoculação, que o paciente faça urine, depois da relação sexual e comece a aumentar a ingesta hídrica após essa relação. Apesar de se tratar de uma infecção,
ela não tem potencial de transmissão. A infecção urinária, ela não é uma doença sexualmente transmissível, que a gente não a chama mais de DST, a gente chama de IST, né? Ela não está dentro desse grupo de infecções, né, sexualmente transmissíveis. Mas a relação sexual, ela é um inoculador da própria bactéria da mulher, né? Então, após a relação sexual, você pega aquelas bactérias que estão no períneo, ali próximo da vagina, né, no ânus, e voltam próximo à uretra, e isso é um dos principais inoculadores formadores de infecção.